Bom dia, sejam bem-vindos para mais um episódio da visão diária da Duop aqui. Hoje vai ser mais breve. Ontem os mercados tiveram uma melhora considerável e acho que já são um pano de fundo das notícias que a gente vai tratar aqui. Basicamente, a gente desde o início do conflito a gente tem batido na tecla que a gente acreditava e acredita que vai ser um conflito de semanas, e a gente deu ali no segundo ou terceiro dia do conflito, a gente imaginava que seria algo de menos de 2 meses. Eu acho que está se desenhando para isso. Ontem as declarações do Trump foram nesse sentido, de que, e aí o mercado acabou melhorando, todos os ativos de risco melhoraram ao redor do mundo, aqui no Brasil não foi diferente. A declaração dele foi mais ou menos a seguinte, que ele não precisa de um acordo com o Irã para sair da guerra, né? E deu até um prazo de 2 a 3 semanas, tendo acordo ou não, para ele seria irrelevante naquele modo Trump, ele sairia da guerra e de uma certa forma deixou claro que o problema do Estreito cada vez mais ele quer jogar no colo dos europeus e de quem precisa do Estreito, né, para acessar o petróleo mais barato ou acessar o petróleo ou qualquer coisa do tipo. Então, como a gente vinha falando, assim, essa guerra ela não beneficia ninguém. Os Estados Unidos perde, o Irã perde, a Europa perde, Estados Unidos, China perde. Então é uma guerra que eleva os preços no momento em que todos os bancos centrais estavam querendo controlar um pouco a inflação, leva o preço do petróleo, que gera inflação, que é inflacionário. Então é uma guerra que mina a popularidade dos presidentes, mina a popularidade do Trump, que tem uma eleição de meio de mandato aí para o Congresso. Então, é uma guerra que tem um desenho de um desfecho mais breve, por ser uma guerra que não tem apoio por população nenhuma e país nenhum. Eu acho que o ponto importante aqui, com as falas de ontem, é que cresce basicamente a ideia que o Trump já está encontrando a narrativa, o storytelling dele para sair da guerra. Acho que o ponto importante aqui é que todo mundo sabia desde o início que o Trump teria que incorporar um storytelling político, né, a moda Trump, digamos assim, e desde ontem, com as declarações de ontem, parece que ele está construindo e está criando essa narrativa para o fim do conflito, deixando o problema do Estreito na mão do europeu, obviamente puxando para ele uma vitória, dizendo que o Irã já foi, né, bem afetado. Então, essa narrativa nos parece que pode ser de fato o início do final do conflito. Se vão ser mais dias ou semanas, a gente vamos aguardar, mas eu acho que cai um pouco, cai bastante aquele risco do conflito se alongar e durar meses, talvez anos, que era um grande receio de boa parte dos economistas, né? Que se o conflito durasse anos, você ia ter um problema, conforme o Teixeira falou, na oferta de petróleo e seus derivados pelo mundo, e esse problema seria o que, no geral, é o pior cenário, né? Que ele afeta o crescimento, ou seja, piora o crescimento, mas aumenta a inflação, né? Que caminha para uma estagflação, que, digamos assim, é o pior problema que uma economia pode enfrentar, o crescimento com inflação alta. Então, de uma certa forma, tinha muito analista preocupado com isso, não à toa os preços dos ativos de risco pioraram muito nas últimas semanas, e eu acho que esse caminho, esse storytelling aparecendo do Trump, dá um viés de que o conflito tem menos probabilidade de durar e ter esse alongamento, que era esse grande receio. Então, isso, em certo ponto, isso dá um pouco mais de relevância para o Irã ali no próprio Estreito, né? A condução a partir de agora, né? Como é que o Irã vai conduzir isso dá um pouco mais até de relevância para o Irã. Então ele sai, não sai fortalecido, mas ele sai com alguma força maior ali na condução dessa negociação futura ali no Estreito. O próprio, acho que o chefe do parlamento iraniano deu uma declaração, né, que o Trump tinha conseguido mudar o regime, mas aí ele faz uma brincadeira, mas ele mudou o regime do Estreito, que a partir de agora o Irã vai começar a cobrar pelo Estreito. Acho que, de uma certa forma, o Irã vai mudar um pouco a política na região, ou pelo menos quer tentar mudar a política na região. O que a gente não sabe, e ninguém sabe, provavelmente a gente só vai saber no decorrer dos próximos meses, é como de fato vai ficar a economia americana
iraniana e como essa economia e como esses desdobramentos vão acontecer lá dentro. Se de fato um regime que já vinha enfrentando problemas de popularidade, problemas de manifestações, etc., após essa guerra, se de uma certa forma essa guerra vai unir o povo e o regime vai ficar mais forte, ou se de fato o regime vai acabar ficando mais fraco, porque a economia vai piorar, porque já tinha um problema inflacionário, já tinham certos problemas econômicos que, obviamente, com um país destruído, né, de uma certa forma, pode acabar piorando. Então, vai ficar todo mundo acompanhando aí quais serão as consequências dessa guerra, obviamente depois que ela terminar, né, e a gente começar a entender quais foram os desdobramentos reais lá dentro do Irã. Né? E aqui pro Brasil, a gente imagina que com esse final da guerra, acho que o dólar tende a se beneficiar, né? Porque a gente tinha uma expectativa de queda de juros de uma queda um pouco mais forte, que no começo desse ciclo não veio. Potencialmente vai vir essa queda um pouco mais forte se o dólar realmente mostrar essa desaceleração, essa melhora. E o petróleo vai ficar ali como também se o petróleo começar a cair de novo, você ainda tem um potencial, uma desaceleração maior aí no CDI, né? Uma queda mais forte pelo Banco Central aí na taxa de juros do Brasil. Isso pode impactar bastante os ativos de risco aqui no Brasil, né? A gente viu uma desalavancagem boa na curva pré-fixada, tinha muito fundo multimercado que estava exposto a isso, muita gente exposta a essa curva aí. A gente viu essa desalavancagem técnica. A gente acha que isso daí pode ter um impacto positivo se as coisas começarem a melhorar agora. Você pode ter um impacto positivo de novo nos ativos de risco indexados a juros, né? Ou até se esse impacto do dólar aí for um pouco mais forte, você consegue fazer com que o Banco Central consiga cair mais os juros do que estava sendo precificado até antes da crise. Então, acho que tem um ponto aí importante aí para o Brasil do que pode vir pela frente, é que a gente, por aqui, esse conflito, ele mostrou basicamente, olhando os 3 grupos maiores de classe ativa, né, bolsa, dólar e juros, que a parte o dólar no câmbio, né, claramente esse viés mundo de cada vez querer alocar menos nos Estados Unidos ou ponderar mais alocações por lá, ou seja, o dólar frente a outras moedas no mundo está mais fraco, mostrou que é um trade que veio para ficar. Então a tendência é ver que mesmo nos piores momentos do conflito, com vários ativos, várias classes de ativos globais indo muito mal, o nosso dólar aqui, nosso real aqui ficou super bem comportado. Dentro dessas 3 classes de ativos, né, bolsa, juros e câmbio, a gente tem uma expectativa de quando você tem um estresse, a bolsa cai, os juros sobem e o câmbio sobe também. Nesse cenário que a gente teve aí de estresse, os juros subiram bastante por causa dessa posição técnica que tinha-se antes da guerra, apostando na queda da Selic de forma um pouco mais forte, que não veio, e aí você teve uns juros que teve essa desalavancagem, então o juro subiu bem, a bolsa caiu, mas também não caiu nada exagerado, você vê que ela já está próximo das máximas de novo, e o que surpreendeu a gente foi o dólar se manter quase estável, né? Ele não subiu tanto quanto uns juros, por exemplo. E eu acho que se esse final do conflito acontecer de fato em breve, né, eu acho que a tendência é que esse dólar, o nosso real ficar cada vez mais forte, né, e a gente poder de fato ver um dólar real a nível de 4,70, 4,80, coisa que a gente não vê há bastante tempo. Isso, e lembrando que o impacto, de novo, a gente volta a coisas que a gente comentou na semana passada, mas o impacto de 10% no câmbio, ele tem um pass-through para a inflação de quase que 1,20%, né? Então, se o câmbio ajudar também a vir para essa casa dos 4,70, você tem mais um impacto positivo na inflação, né? Positivo que eu digo de diminuição de inflação, e pode ajudar o Banco Central. Pode ajudar o Banco Central a cair mais os juros. Então tem muita coisa que pode vir pela frente. A gente aqui tem olhado com uma lupa, digamos assim, essa volta, porque a gente não descarta, e ao contrário, a gente acha que o cenário é até mais provável que essa volta pós-conflito, se de fato ele se encerrar, pode ser bastante interessante para os ativos por aqui.
tanto bolsa quanto juros e também no câmbio. Então, vale ficar de olho e a gente vai passando aqui diariamente nossa visão. É isso. É isso.